Bom, posso lá? Apareço lá. Vamos aqui fazer um breve aqui, resumo aqui sobre a história da cerveja. Desde os tempos de 5.500 anos atrás, quando foram os primeiros vestígios da cerveja, e foi nas montanhas de Zagros, lá no Irã Ocidental, que foi encontrado oxalato de cálcio, que é a assinatura química da produção de cerveja. Vamos lá, aqui. Os primeiros relatos datam da época dos Sumérios. Eles que são até considerados que eles que descobriram a cerveja. A história começa assim, não foi uma procura assim, vou fazer a cerveja. Foi acidental até. E naquela região lá da Mesopotâmia tinha cevada em estado selvagem. E aí começou a fermentação espontânea e eles viram que ele era um produto que tinha um sabor diferente e que alimentava as pessoas. Durante muitos anos, foi usada a cerveja como alimento e como remédio, lá nos tempos antigos. Usava muito para dor de cabeça, para cefaleia, dor no corpo, era usado cerveja. A primeira cerveja produzida, provavelmente, foi um acidente, já falei, né? Os dados históricos mostram que, em 2100 a.C., os sumérios se alegravam com uma bebida fermentada obtida de cereais. Na Suméria, cerca de 40% da produção de cereais se destinavam à produção de cerveja. Era chamada Casa das Cervejas, que eram mantidas por mulheres. Só mulheres naquela época que faziam cerveja, porque os homens saíam para trabalhar e tal, elas ficavam em casa produzindo a cerveja. Aí, dos sumérios, atrás houve a colonização daquela área pelos egípcios, e os egípcios, então, aprenderam a arte de fabricar cerveja e carregaram a tradição no milênio seguinte, agregando líquido à sua dieta diária. Os egípcios que construíam, na construção das pirâmides, todos os trabalhadores recebiam uma porção diária de cerveja, todo dia uma porção daquele líquido ali, que era a cerveja, que era para melhorar a alimentação e melhorar a resistência deles, né? E os egípcios regulamentaram uma lei de produção e venda de cerveja, chamada de Estrela de Hammurabi, que data de 1760. Nela se condenava à morte, português, quem não respeita os critérios de produção de cerveja indicados. Tinha critérios para fazer cerveja. Então, eles tinham que obedecer aqueles critérios. Quem não obedecia os critérios podia ser condenado à morte. Ver como é que era tão valiosa a cerveja, né? E incluía várias leis de comercialização, fabricação, consumo da cerveja, direitos e deveres dos clientes das tabernas. E aí foi criado um código chamado Código Hammurabi, que também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia. 2 litros para os trabalhadores, 3 para os funcionários públicos e 5 para os administradores e o sumo sacerdote. Já viu que o padre sempre gostou de beber bem, né? O código também impunha punições para os taberneiros que tentassem enganar os seus clientes. Colocassem água e aumentasse, diluísse, como a pessoa faz com combustíveis aqui, que outros põem álcool na gasolina, põe água, para aumentar, põe solvente. Se colocasse outra coisa, eles eram punidos também. E aí, o primeiro
registro assim, quando foi criada a cerimônia de Hammurabi, a deusa da cerveja. Aí tinha a deusa da cerveja, que era considerada a deusa Ninkasi. Deixava, porque eram as mulheres que faziam as cervejas, então tinha que ser uma deusa, e não um deus, né? Era a deusa, assim como a cerveja. Por isso, a deusa da cerveja, Ninkasi, é uma figura feminina, que elas que faziam a cerveja. Era uma deusa suméria e mestre cervejeiro entre os deuses. Ninkasi, nascida das bolhas de uma fonte de água fresca, seu nome significa senhora que enche a boca. Tá bom. Os egípcios, a cerveja ganha importância com os egípcios. A extrema relevância da cerveja para os egípcios refletia-se não só na existência de um alto funcionário encarregado de controlar e manter a qualidade da cerveja produzida, como também na criação de hieróglifos extra que descrevesse produtos e atividades relacionadas com a cerveja. Curiosamente, existem alguns povos que vivem ao longo do Nilo que ainda hoje fabricam cerveja num estilo muito próximo ao da era faraônica. Além de bem alimentar, servia também como remédio para certas doenças. Um documento médico datado de 1600 a.C., descoberto nas escavações de um túmulo, escreve cerca de 700 prescrições médicas, das quais 100 contêm a palavra cerveja. Os primeiros registros que eu já falei antes, que eram os sumérios, através da escrita cuneiforme, que falava sobre a cerveja. Existe até uma tábua em cuneiforme no museu dos Estados Unidos, em que tem os escritos, aqueles primeiros escritos sobre a cerveja. Você vê, a cerveja é mais antiga do que a escrita. Antes de surgir a escrita, já tinha cerveja. Cerveja chega aos monastérios. E os padres adicionaram o lúpulo à receita original. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja, empregando diversas ervas para aromatizá-la, como mirica, rosmarinho, louro, sálvia, gengibre e o lúpulo. Este último até hoje é introduzido no processo de fabricação da cerveja, entre os anos 700 e 800, que foi introduzido o lúpulo. O uso de lúpulo para dar gosto amargo da cerveja, para preservá-la, é atribuído aos monges do mosteiro de San Galo, na Suíça. Os monges, por serem os únicos que produziam os manuscritos da época, puderam conservar e aperfeiçoar a técnica de fabricação da cerveja. Lei de pureza alemã. A cerveja que hoje tomamos é baseada nessa lei. Constitui um dos mais antigos decretos alimentares da Europa. A lei de pureza da cerveja foi uma lei promulgada pelo duque Guilherme IV, da Baviera, em 23 de abril de 1516. A lei da pureza da cerveja institui que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo, como é feito hoje, né? A levedura de cerveja não era conhecida à época. Devido à regulamentação europeia, outros ingredientes são autorizados nas cervejas alemãs, mas a maioria dos cervejeiros alemães continuam a seguir as prescrições da lei da pureza, consideradas garantia de qualidade. Louis Pasteur, e com Louis Pasteur fomos conhecer a pasteurização. Louis Pasteur, nascido francês, nascido em Dole, no dia 27 de dezembro de 1822, é lembrado por suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis, pode-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. Seus experimentos deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Atendeu à solicitação de alguns dos vinicultores e cervejeiros da região que lhe pediram para descobrir como os vinhos e as cervejas azedavam. Durante sua investigação, através do uso de microscópio, no microscópio, ele pôde constatar
que a levedura ocasionava este processo. Solucionou este problema através de um processo que originou a atual técnica de pasteurização dos alimentos. Nasce um dos mais importantes tipos de cerveja depois disso, que é a cerveja Pilsner. A Pilsner é um tipo de cerveja de baixa fermentação, fabricada com maltes especiais e produzida na cidade de Pilsen, situada na região da Boêmia, na atual República Tcheca. É chamada Pilsner, Pils ou Pilsen, conforme a língua do país onde é produzida. Fabricada inicialmente em 1842. É o estilo original que definiu as cervejas límpidas e de cor clara. Foi criada pelo cervejeiro da Baviera, Josef Groh, na cidade de Pilsen, capital da região da Boêmia, na República Tcheca. Um malte da Morávia e decocção para criar um perfil de malte bastante rico. É uma cerveja de baixa fermentação, a larga. Foi lá já. As primeiras fábricas nasceram e os primeiros rótulos automaticamente. Até o segundo reinado, em 1840, os anúncios comerciais nos jornais referiam exclusivamente à venda de cerveja, nunca à produção. As primeiras fábricas produziam cerveja sem marca alguma e geralmente vendiam em barris para os depósitos, comércio que nem sempre era só de cerveja, onde era vendido de várias formas, às vezes engarrafadas e com rótulos próprios. A venda era feita no balcão e na própria cervejaria, via propaganda de empresa que atendia a particulares. Aqui ao lado aí. Convites eram espalhados pelos proprietários em bares próximos e festas eram realizadas dentro das cervejarias. As entregas eram feitas por carroças ao comércio dos bairros próximos. Neste momento, o Rio de Janeiro já tinha uma produção de padrão médio, formada por militares, oficiais de industriais, proprietários de pequenas manufaturas, profissionais liberais e funcionários públicos. A cidade era comparável a outras da Europa Central e já possuía um mercado consumidor relevante. A primeira cerveja que se tem notícia no Brasil, em que teve anúncio publicado, o consumo foi crescendo gradualmente. Em 1836, surgiu a primeira notícia sobre a fabricação de cerveja no Brasil. Esse anúncio, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, dizia o seguinte: na Rua Mata Cavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, da cervejaria brasileira, vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza, a um sabor agradável e a propriedade de conservar por muito tempo. História, um pedaço da história enrolado em barbante, chamado cerveja barbante, por isso. Cerveja marca barbante foi a denominação genérica dada às primeiras cervejas brasileiras, que com sua fabricação rudimentar tinha um grau tão alto de fermentação que mesmo depois de engarrafadas, produziam uma enorme quantidade de gás carbônico, criando grande pressão. A rolha era então amarrada com barbante para impedir que saltasse da garrafa. Refrescante, de baixo teor alcoólico, a cerveja foi aos poucos conquistando popularidade no Brasil. Era também conhecida como cerveja de cordão na região Nordeste. O início das grandes corporações, das grandes cervejarias. A partir de 1836, começaram a ser no Brasil marcas de grande sucesso empresarial, que são conhecidas até hoje, como Antártica e Brahma, Boêmia e Boêmia, entre outras. Em 1999, a Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, foi fundada. É uma empresa de capital aberto, produtora de bens de consumo do Brasil. Segundo dados da consultoria economática, a Ambev é a maior empresa da América Latina, com valor de mercado de 120,1 bilhões de dólares.
à frente da Ecopetrol e Petrobras 3. Nasceu da fusão entre a Antártica e a Brahma. Aqui na direita tem alguns rótulos que foram usados por essas cervejas até hoje. Aqui. Não que mesmo, vai. Começou a surgir as microcervejarias, a chamada ascensão das artesanais. As microcervejarias trouxeram para os brasileiros a opção de consumir produtos cervejeiros exclusivos e diferenciados com vários tipos, texturas, aromas e sabores. Muitas delas produzem suas cervejas seguindo a lei da pureza alemã. As microcervejarias já são um setor consolidado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Começaram a surgir na década de 90. Em 2012, as cervejas especiais representam 8% do mercado nacional da bebida em 2012 e encerraram em 2014 com a participação de 11%, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que aponta a existência de 300 microcervejarias no país. A projeção é de que essa cota suba para 20% em 2020. Boa. Estava feito, era isso. Agora você fala do... Aí, eu vou falar aqui sobre o processo, como é que é o processo de fabricação. Aí foi uma história, passando uma história aí, resumidamente, como é que é o processo de fabricação de uma cerveja artesanal. Quais são as etapas? O primeiro passo é você escolher o malte, o tipo de malte que você vai usar, e depois disso você compra material, né, as panelas, o malte, o lúpulo, aí você vai comprar as panelas, o material mínimo para você poder fabricar. Foi assim que eu fiz. Começou a quarentena, eu fiquei 30 dias sem fazer nada em casa. Falei que meu filho, ô Pedro, você aprende a fazer cerveja? Pô, legal, hein? Eu vou estudar isso, pai. Aí começou a estudar, ler. Aí me mostraram, é isso. Vamos comprar? Vamos. O que precisa de mim? Não, precisa disso. Fomos lá, comprei e começamos a fazer. E a cerveja foi aprovada pelos amigos todos aqui, pelas pessoas que têm gosto por cerveja, e estão fazendo. O primeiro passo é a abraçagem. Você tem que aquecer entre 22 e 25 litros de água, numa panela que comporta até 30 litros, e, dependendo do tipo de malte que você vai usar, de grão, você vai variar a temperatura de 78 até 90 graus, dependendo do tipo de grão. Uns ficam entre 78 e 80 graus. O controle tem que ser muito rígido da temperatura, o outro vai até 90, dependendo do tipo, como eu falei. Depois você termina essa... E você tem que fazer isso durante... Nós não estamos vendo imagem, não. Você está sharing imagem ou Não, não? estou só falando, sem imagem. Agora estou só contando como é que é. As imagens eram aquela da história, né? Agora eu estou falando como é só o que é o processo, sem imagem. Aí... Deixa uma imagem. Você vai deixar uma imagem só para... Depois disso, isso aí dura 1 hora, esse processo. Nessa temperatura, você vai controlando a temperatura, sobe um pouquinho, você diminui com um termômetro que fica dentro da panela de abraçagem. Aí depois você faz a recirculação desse líquido, que é para poder ir clareando, que aí vai clareando a cerveja. Você clareia, faz uma recirculação em torno de 15, 20 minutos, e aí vai clareando, vai ficando claro a cerveja, vai tomando uma cor melhor. O próximo processo é a fervura. Aí você vai ferver a 100 graus. Vai elevar até 100 graus a temperatura e vai ferver. No início, depois de 5 minutos, você põe o lúpulo de amargor, que dá o amargo, né? E quando falta 5 minutos para completar 1 hora dessa fervura, você põe o lúpulo
de aroma, que dá o aroma da cerveja. Depois desse processo, você vai para o resfriamento. Você desce essa temperatura de 100 para menos de 30 graus. Chegou a menos de 30 graus, você leva esse produto, né? Já que você tirou a cevada, que tá os grãos estão lá dentro, você retira, que fica numa bolsa eles, você retira e você aí leva esse aí num fermentador. E aí ela fica a temperatura em torno de 20 graus, dependendo da cerveja, de 7 a 10 dias do que da cerveja você vai fazer. De 7 a 10 dias. Final de 10 dias, você leva ela para um freezer e entre 10 e 15 dias fica a 0 grau. Essa temperatura, que é o processo de pasteurização, né? A 0 grau. Depois entre 10, dependendo entre 10 e 15, você engarrafa. Para engarrafar, você coloca o açúcar, que é quem dá o gás da cerveja, né? E engarrafa. Aí fica engarrafado 7 a 10 dias, dependendo também do produto. E aí está pronta para tomar. Igual essa aqui. Cadê? Está mostrando mais? Igual essa aqui, ó, que é produzida aqui. É isso aí. Mostra a cerveja que está produzida aí, cadê? Hã? Mostra a cerveja, mostra o processo. Pedro, mostra aí, Pedro. Qual processo? Ah, de produção daqui? Ele desmontou, né? Isso aí foi assim, rapidinho, só para o pessoal ter uma noção da história, como é que faz aqui. Eu falei rapidamente como é que é o processo de fazer, mas nós não filmamos o processo. Não tem muito mais, não tem. O processo aqui que nós fazemos aqui, eu não filmei. Ele quer ver as panelas. Ah, deixa eu te falar. Eu faço isso tudo aqui na minha área de lazer. Como ontem era meu aniversário, eles resolveram fazer uma reunião, um jantar aqui, os filhos. Fizeram. Aí o que nós fizemos? Desmontamos tudo e guardamos tudo no subsolo aqui. Eu tenho um subsolo aqui embaixo da minha... Guardamos tudo lá, no porão. Então, não tem como mostrar, está tudo guardado lá agora. Ah, tá bom. Mas a próxima vez que a gente for fazer aqui, eu vou filmar o processo, falar para o Pedro filmando, e eu coloco, mesmo sem ser de palestra, eu coloco para o pessoal ver. Coloco no grupo lá para o pessoal ver como é que é. Certo? Então Muito você bom, produz Douglas, muito mesmo. bom. Produz. Pega uma garrafa lá. Tá aberto aí para perguntas aí para o E Douglas. qual aí. é o nome da sua cerveja? Eu Esse quero aqui, fazer ó. pergunta. A Leila está fazendo uma pergunta para o Douglas. Hop Qual é o Beer, nome da dela. sua cerveja? Hop Beer. Hop? Aí a garrafa. Essa é a Hop garrafa. Beer. Né? É um grau A aqui. cor tá bonita. Isso aqui é o grau que a gente produz em garrafa aqui, 1 litro e 1 litro. Cada grau desse é de 1 litro. Legal, legal. Douglas, onde é que é a sua fábrica? Na minha casa, Itapeva. Itapeva, São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Ah, Itapeva. É. Ah, eu conheço. Conhece? Conheço. É aqui que eu moro. É perto aqui de Jundiaí, né? Não, lá em Itupeva. Lá em Itupeva, é. Lá em Itapeva Itupeva. É perto de Sorocaba. Perto de perto de Sorocaba. Sorocaba. Eu conheço Itupeva. Itupeva é lá perto de Jundiaí. É perto eu... de Pilar do Sul. É, perto de lá do Sul também. Pilar do Sul, de vez em quando eu vou. Eu vou te visitar, então, quando eu for lá. Venha. Vou botar o endereço no... Quando tem uma casa lá nessa terra aí do Douglas. Olha, Douglas, olha, o Hermano, ele fez cerveja uma época. Ele quer ir lá visitar, ó. Ele que está aqui do lado. Venha, venha. Vai ser bem recebido. E venha tomar uma aqui geladinha da nossa.
Aí o Edu. Douglas, Importante, porque eles eu bebem quero pra perguntar. caramba. Douglas, Oi, tá me ouvindo, Douglas? estou ouvindo. Douglas, duas perguntas que eu quero te fazer. Fala. Eu, quando era pequenino, ainda sou pequenino, mas quando era bem pequenininho mesmo, o papai me mandava, o papai, dia de domingo, ele me mandava no bar comprar cerveja para ele. E ele falava assim, meu filho, vai comprar uma garrafa de cerveja para o seu pai, mas você faz o seguinte quando chegar lá no balcão. Ô, moço, o meu pai pediu uma cerveja de casco escuro. Se você me trouxer uma cerveja de casco claro, você vai voltar. Eu quero saber o porquê disso. Porque antigamente tinha um problema da cerveja vendida em cascos claros e casco escuro. Qual é a diferença? E, obviamente, a segunda pergunta é a seguinte. Em relação às cores do chopp, o chopp claro, o chopp mais escuro, e eu particularmente adoro muito da cerveja preta, o chopp escuro. Qual é a diferença nesse sentido? Falar. O problema do casco claro e escuro é assim, que a luz decompõe a levedura. E aí perde qualidade a cerveja. Aí você vê que a grande cerveja usa um casco escuro. Os graules hoje, feito o que eu vou usar aqui, são muito escuros. Aí você vê o seguinte, qual é que tem casco claro? Que é a Heineken, a Stella, que vou botar de com a camisa dela aí, o Eduardo, elas têm, mas elas são cervejas que você tem que tomar com pouco tempo de fabricação. Essa aqui você conserva mais tempo no casco escuro. E elas têm um processo de fabricação muito conservante, elas, para poder suportar. É bom saber. Em relação ao chopp, o chopp claro, o chopp escuro, como é que funciona isso? O chopp, o processo é o mesmo, os dois chopps. Que no escuro, não, o chopp é o seguinte, o processo mesmo da cerveja, mas você não coloca o açúcar, você usa CO2, você põe no barril, põe uma carbonação forçada, põe CO2, 2 bares de CO2 e fecha. Daí a 2 horas você pode tomar. Tá bom, o chopp. Não precisa ficar fermentando, aguardando naqueles dias lá, tudo para ficar pronto, para poder abrir. Entendeu? E o escuro, claro, no escuro, eles colocam, colocado no escuro Caramelo. Caramelo, isso aí. Para poder ficar, porque ele é doce. O escuro normalmente é doce, né? Eu vi aí daquela coisa escura. Usa malte tostado também, né? Usa também, mas usa em cerveja mais, né? Varia da cerveja. Essa que a gente fez agora tem mais tostado. Eu estou fazendo uma aqui hoje, tem uma ali que vai ficar pronto dia 24, que essa usa malte tostado. É uma cerveja inglesa, ela. Entendeu? É uma pale ale inglesa. Então, ela usa malte tostado. Deixa o Eduardo perguntar, senão ele vai ficar chateado, porque ninguém dá tanta atenção para ele. Fala, Eduardo. Eu estou tão educado aqui, escutando a pergunta ótima. Ele está distraído com o uísque. O Douglas, qual é a levedura que você usa? É o Saccharomyces mesmo? Deixa eu ver, a gente tem vários tipos de levedura. Tem vários tipos de levedura. Essa que a gente fez... Essa é para o Douglas, são 2 perguntas, igual frágil. O Douglas, está me escutando? Estou escutando, vale. E a segunda pergunta é o seguinte: na pasteurização, você aquece e congela uma vez só ou você pasteuriza mais? Não, uma vez só. Não congela, perdão. Aquece e resfria uma vez só ou mais de uma vez? Uma vez só. Uma vez só. Aquece e depois resfria um determinado tempo, mantém resfriado. O meu filho acordou cedo. Eu acordei 8 horas da manhã. Eu acordei 7h56. Caramba, que é isso? Olha, ô Leila, quem é que está falando aí? Quem que acordou 8 horas da manhã? Acordou muito cedo. Aqui não tem ninguém. É hora do jantar do Eduardo. Eles ouviram a luz.
Quem é? Ô, Douglas, as duas perguntas aí. O que você usa e a pasteurização? Da pasteurização eu te falei, que é uma vez só. Tá, mantém durante... Você resfria a que temperatura? 0 grau. A 0 grau que fica. Durante... Fica de 10, tem uns tipos de cerveja que fica 10, as mais levinhas, as mais... Feito essa aí que eu estou fazendo, que é 9,2 de teor alcoólico. A sua é que grau, Eduardo? Você resfria que grau? Você costuma fazer? Ele está falando aí com uma coisa, não, a minha resfria 0 grau, não sei o quê. Acho que ele tem alguma faixa de cerveja malocada. Ô, Douglas, vamos falar aqui, porque... A levedura que eu uso é uma americana. É o West Coast M44. Ela é boa para ela serve para vários tipos de cerveja. Aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Mas isso é nome de marca ou da levedura? Isso aí é nome de marca. Da levedura. Não é a marca, né? A levedura, cadê? Fala não. Ele vai fazer igual, hein? Ele está criando um problema, rapaz, com essa levedura aí, pô. Eu não estou entendendo o que ele quer chegar. Eu só estava perguntando, a gente está conversando. Falar, olha, discutir fermentação com o cirurgião é muito difícil. É muito difícil. Eu não bebo. Eu só estou perguntando a ele. Dudu, eles estão pegando no seu pé, Dudu. Não é isso, não. O processo de... Ô, Douglas, eu estou perguntando... Ele não aguenta. Fala. Os processos de pasteurização, você sabe muito bem, já que você resfria, aquece várias vezes. A pasteurização se caracteriza nos várias vezes. Entendeu? Mas na cerveja é só uma vez. Todas elas de uma vez. É uma vez. E você mantém um determinado número de dias naquela temperatura mais baixa. Aí, quando você tira de lá, você já pode engarrafar ou colocar, virar chopp, em vez de botar o açúcar, carbonata com CO2. Douglas, o que me chamou a atenção foi o tempo de fermentação. Você chega de 7 a 10 dias, é isso? Você deixa fermentando? Não, 7 a 10 dias. Deixa eu te falar, Eduardo. Quanto mais vezes você fizer a pasteurização, se você repetir esse processo, esquenta e tal, mais vezes, maior tempo de durabilidade a cerveja tem. Exatamente, aonde eu ia chegar. Se você quiser, pode fazer. Explica agora para o cirurgião que ele não vai mais à frente. Exatamente o sentido da pergunta é esse. Parabéns, é isso aí. É que eu estou em outro patamar, entendeu? Eu sou Flamengo. Eu estou em outro patamar. Ô, Douglas, agora deixa o Pedro falar alguma coisa, o que ele está achando desse processo, que ele também faz parte do processo. Pedro, fala aí, Pedro. O Pedro é meu cervejeiro. Eu ajudo, então, é ele que domina todo o processo. Fala aí, Pedro. O que vocês querem saber? Não, conta como é que é esse processo, quais são as suas metas, o que você pretende fazer a partir desse momento, em termos dessa fábrica de cerveja caseira aí. Se ele fica bebendo, né? Se ele fica bebendo o tempo todo a cerveja. Mas ele não bebe, rapaz. Ele é zero álcool. Para consumo próprio ou para vender? Eu me interessei no processo de produção da cerveja, mas eu pela quantidade? Não consumo. Não, eu sei, mas quais são as suas metas? O que você está pretendendo fazer com isso? Eu sou nada, só para uso caseiro. Embebedar o Douglas. Produz para o consumo aqui em casa, né? Consome. Mas... O Douglas bêbado. Boa resposta do que está consumindo, está indicando. A intenção é ver se isso vai para frente. Que eu não desanimo, o negócio está indo muito bem. Eu tenho uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta. A quantidade de açúcar que você coloca, porque eu adoro cerveja, eu não tomo porque engorda muito. Eu já estou gordo. A quantidade de açúcar que você coloca aí coloca na cerveja, é muito, é pouco? Ó, varia do tipo de açúcar. Tem o açúcar que é como se fosse o cristal, que é em grãos, e tem o açúcar que é invertido, que é um açúcar como se fosse um mel. Ele é um açúcar líquido. Aí varia de como você vai. Se for para colocar o açúcar em grãos, uma medida por garrafa de 1 litro é mais ou menos umas 20 gramas. É pouco. Porque não só para não alterar o gosto, não deixá-la doce, como é o açúcar que vai ajudar na produção de gás da cerveja. Quando você abrir, ela está com pressão. Se for pouco açúcar, ela não tem pressão. Se for muito, a garrafa pode explodir. O Douglas falou que no chopp tem menos açúcar, no caso, né? Tem. Geralmente o chopp é por causa do seguinte. Quando vai fazer um chopp, é diferente dessa produção artesanal que a gente faz, que demora em torno de... Geralmente, assim, a fermentação dela fica em 14 dias, 10 dias, varia da produção. O chopp, você acaba a produção, ele pode estar pronto para consumo, porque ele não vai açúcar, então não fica esse tempo de fermentação. Você faz a carbonatação forçada. É uma pressão de 1 bar, 2 bar, injetando CO2 para eliminar todo o oxigênio dela e fazer ela ficar carbonatada na hora. Assim, o gosto do chopp é um pouco diferente, porque ele não vai açúcar. Ô Pedro, posso falar? Pode. Essa pergunta do César é uma coisa que eu também fiquei curioso. Porque é o seguinte, a partir do momento que a colocação do açúcar é pós-pasteurização, perfeito? Sim. Ok. Sim. Se ele é colocado para produzir CO2, você tem que contar ainda com as leveduras sobreviventes ali dentro. Exato. Exatamente por isso é que você faz uma pasteurização só. Sim. Então você não acrescenta mais levedura para isso. Não. Porque assim, a levedura, quando a gente faz a pasteurização, uns 80% dela morre, mas tem parte dela que não. E é esse finalzinho que vai dar o gás da garrafa, porque ela não morre, ela resiste a temperaturas baixas. Mas não é toda. Que bom que o cirurgião agora está entendendo aonde eu quis chegar, entendeu? Desculpa, que é difícil realmente. ADI, ele não aguenta, ADI. O cirurgião só as perguntas do cirurgião, cara, ele só entende o beabá, ele não tem profundidade onde quer chegar. Sandra, agora é sua vez, Sandra. Você não falou nada, está bocejando, entendeu? Você fala alguma coisa, faça uma pergunta, se possível, inteligente, tá? Para o nosso... Se possível. Pedro, depois diz que é fermentação para ele, que ele não Pois sabe. essa não pergunta não, Sandra. Sandra, eu quero te ouvir, não escuta você há tantos anos, quero te ouvir. Olha lá, o Douglas cortou o barato aqui, ó. Tirou. Fala, Sandra. Cuidado, o microfone dela está desligado. Liga o microfone, Sandra. Vou ver se eu posso te ajudar aqui, Sandra. Espera aí. Pronto. Agora, fala, Sandra. Estou ouvindo. Boa noite, já não, boa tarde, né, para todos. Então, eu não vou me aventurar a falar nada, porque eu não sou cervejeira, eu não bebo cerveja, não entendo nada, tá? Eu só comprava para o marido, mas não entendo nada de cerveja, então... Mas só de ouvir você falar isso já está ótimo. Porque eu não já está? Tá bom, querido, que bom. Muito bom ouvir você. Que bom. Um abraço a todos aí, tá bom? Vou comparecer mais, vou falar mais. Agora, ADI, fala você, ADI. Agora me explica por que você acha que o Eduardo quer abrir uma fábrica. Conta para ele, vai pensar que é cirurgião que está falando isso. Você falou isso, agora você assume e diz que o Eduardo quer abrir uma fábrica de cerveja. Fala, ADI. O Dudu, ele adora novidade. Então, eu acho que ele prestou atenção nessa aula, está aí fazendo 1000 perguntas, porque eu já sei qual é a dele. Abrir uma fábrica para nos presentear cerveja. Isso.
Gente, deixa eu só explicar uma coisa. Alguns sabem que a minha origem é a microbiologia. E como microbiologista, uma coisa que a gente estuda profunda chama-se vias fermentativas. Até porque os primeiros micro-organismos eram anaeróbicos. Isso é meio nojento, né? Quando fala em fermentação, Douglas... Sidney, ele tem que ser diferente. Não, é um assunto que eu sempre convivi, não é só isso. É entendeu? nojento isso, mas pode Pedro, ser. deu para entender? É que eu sempre convivi com coisa. E só para lembrar vocês o seguinte: lembrar, levedura faz fermentação alcoólica. É por isso que ela é utilizada. Por isso que eu estava perguntando a gente entendeu. Usa levedura porque a levedura faz fermentação alcoólica. Embora, Pedro, só para lembrar, o etanol não é só produzido por fermentação. Tem duas vias fermentativas e é uma coisa que eu sempre fui muito ligado à fermentação. Tem duas vias fermentativas com produção de álcool, hein? Tá? Essa que você faz aí normalmente leva a cetoaldeído, mas é a que normalmente a cerveja faz. O cirurgião não entende porra nenhuma disso. Me conta uma coisa. Eduardo, você que entende disso, me conta uma coisa. As bactérias são alcoólatras? Pedro, Pedro, está me escutando? Os cirurgiões, eles acham que para fazer fermentação, que a fermentação é um processo anaeróbico. E para fazer o processo anaeróbico, como as leveduras fazem aí na tua cerveja, tem que tampar o nariz dela. Diz para ele que não. Tá? Tem, porque senão fica um cheiro miserável, pô. Pô, vou te contar. A anaerobiose quem é não tem nada a cirurgião ver com sabe. presença de oxigênio. Pergunta ao Carijão. Verdade, é. Pergunta ao Carijão. Ele conhece bem. Quando ele tem lá um Fournier da vida, ele sabe o cheiro que dá. Ô, Pedro! O Carijão está falando. Nós estamos bebendo. Fala, Carijão. Essa é minha filha, a Gabi. Carijão está falando. Estamos bebendo a cerveja. O Sidney falou aí em Fournier. Realmente, as drenagens de Fournier em pacientes cirúrgicos é um cheiro insuportável. Anaeróbico. Anaeróbico, entendeu? Então, realmente tem fundamento aí o que o Sidney colocou aí. Viu, Dudu? Vou fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta de novo. Ô, Pedro, em relação a esse açúcar que você falou, em relação à cerveja clara e à cerveja escura, engraçado, isso aqui está acontecendo mais de uma vez. Lá nos Sumérios fazia de cevada e de trigo cerveja. Já era feita de trigo. O trigo não é coisa recente, não. Já era feito desde aquela época e já faziam cerveja de trigo. Eu não gosto dessa cerveja. Não, eu gosto o processo é o mesmo? Hã? O processo é o mesmo? É o mesmo. Só que a fermentação é mais longa, né, dessas cervejas, principalmente as de trigo, é mais longa a fermentação. E são mais baratas. Produzir ela é muito mais em conta. Para fabricar é mais barato e para vender eles cobram mais caro. Exatamente. Uma cerveja de milho, que eles vendem muitas de milho, de trigo, tem um custo de produção assim, artesanal, em grande escala, não sei, mas um custo de produção estaria saindo em custo de R$2 o litro, se chegar a isso. Que deve variar aí é o teor de açúcar, né, Pedro? A quantidade em cada cereal. Tá? Posso perguntar? Pode. Ele comentou, alguém aí falou que a cerveja engorda. A cerveja, o que eu vejo, que tem bastante cervejeiro na família, cervejeiro de beber, né?
Meus filhos adoram uma cerveja, o Pedro tomava todas, e todo mundo, meu irmão, todo mundo... tomava cerveja, todas, cerveja. Pedro continua O tomando uísque todas. passa longe. Agora, uma coisa, ela aumenta o volume abdominal, né? Porque as pernas e os braços não engordam. Porque, ó, vou dizer uma coisa, a cerveja não engorda. O que engorda é o que você... alimentos que você vai sempre comendo junto, tomando cerveja, aperitivo e tal, é o que engorda. É o aperitivo, né? Aperitivo. Mas aí eu reparava, se você tomasse só a cerveja pura, sem parar, vai tomando, sem churrasco, ficar sem bêbado. nada, vamos dizer assim. A barriga depois ficava incrivelmente volumosa Não, por isso causa do você gás. Aí você faz pega uma agulha e fura, né? Eu nunca conheci um alcoólatra obeso. Quando você ganha peso, assim, a perna não engorda, porque o primeiro lugar quando ganha peso é o abdômen. É onde você vê todo mundo começa a engordar, cresce o abdômen. Não, mas é verdade. Você quer ver uma coisa, Eduardo? Levanta mas é uma gordura, barriga. localizada. Tá uma cerveja lá, olha lá a barriga. Olha lá. Ganha peso. Então, Tá de pijama. Mas ela é bem localizada. Porque as pessoas Ô, Eduardo, mostra a canela agora para ver se está fina. Olha! Mostra a canela. Olha. Desculpe, hein? Vocês desculpem, mas é tanquinho, tá? Mostra a tua, Sidney. Mostra a tua. Não, mas é curioso. É curioso, porque realmente não vai para os membros. Oi? Como é que é, Alva? O que você falou? Fala aí. Para que um tanque tão grande se a torneira é pequenininha? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem com o Dudu, hein? Olha lá a Varega lá, olha lá, a Varega tá fina. Que isso, que tancão, maluco. Dudu, mostra a torneira para ele. Em relação ao mouse beer, qual é a conotação, a ligação entre a mouse beer e a mulher lactante? Por que a gente tem que tomar cerveja mouse beer? Eu tomei muita mouse beer depois que eu tinha meus filhos, porque a minha sogra dizia que aumentava o leite. A Sandra vai explicar. Sandra. Não tem explicação científica para encher o saco do marido. A mouse beer, a canjica, mas a mouse beer eu tomei muito, eu gosto da mouse beer. Mas não aumentava o meu leite, porque não aumentava o leite. Mas existe essa ligação, né? Não, mas para aumentar o leite da mouse beer, você tem que tomar muita mouse beer, porque aí você vai hidratar bastante, aí você vai ter o leite. Certo, Sandra? Fala aí. Sandra, tem microfone. Microfone, Sandra. Eu não sei por que a mouse beer aumenta o leite. Eu acho que é o neném que vai dormir mais, né? Melhor, né? Você vai dar um alquinho para ele, né? E os filhos saem tudo bêbado. Bom, então o dito popular não conhece essa história. Né? Eu não sei qual é a ligação, sinceramente. Mas é uma coisa popular, com certeza. É bem popular. Aqui no interior é bem popular mesmo. É igual a não comer manga com leite, essas coisas, né? É igual a canjica também. Manda comer bastante canjica e a canjica não tem álcool. Mas aí tem leite líquido, né? Tem a água, né? Que você fica com sede, né? Você tem que beber muita água, né? Tem que hidratar, né? Tem que hidratar o colostro. Pode fazer uma pergunta ao Douglas? Claro. Permite?
Ô, cirurgião, você já vai entender, tá? Eu sei que você, num primeiro momento, não entendeu. Tá? Então, fica calmo. Desenha. O Douglas, Fala. na produção, eu não sei, é você que... Aliás, te parabenizar pela aula. Achei parabéns mesmo pela apresentação dos slides. Muito legal, cara. Muito legal. Obrigado. Olha, concordo com você, Eduardo. E, o Douglas, uma coisa que é interessante na produção... gente, acreditem, eu não sou de beber uísque, não. Estou bebendo aqui para estar bebendo alguma coisa junto. Não sou de ficar bebendo. Na mesma forma que ocorre na produção do uísque, que eu já acompanhei a produção de uísque em destilaria, uma coisa que acontece na produção do uísque é a safra do cereal. É interessante como é que ela interfere na qualidade do uísque. O que eu quero dizer com safra do cereal? É que, dependendo da safra, dependendo da quantidade de chuva, você tem que explicar isso, o Paulinho tem que explicar isso para ele, porque para ele entender, entendeu? Não é o Douglas, não, é o cirurgião. Estou falando do Eugênio, que está cheio de amor para dar, pô. O cereal ele acumula uma maior ou menor quantidade, menor quantidade de açúcar. Isso aí, você observa isso na produção também de cerveja? Eu estou produzindo há pouco tempo, né? Mas vou te dizer para você, o que influencia, quanto mais novo for o cereal, melhor a qualidade da cerveja. Se você pegar um cereal muito mais velho, ficar armazenado muito tempo, ele cria um pouco de umidade, aí cai a qualidade da cerveja. Que nem nós. Então, quanto mais novo, o cereal melhor. Que nem nós. Que nem nós. Porque, obviamente, quanto mais velho o cereal, maior vai sendo o consumo de açúcar naquele cereal. Né? Para você ver, o que a gente usa aqui, por exemplo, o nosso lúpulo é da Alemanha, que aqui no Brasil não tem de boa qualidade. E o malte é uruguaio que a gente usa aqui, porque os nacionais não são de boa qualidade. Eu não sei se a terra, se a forma de produção... Douglas, quando eu falo em... Pedro fala que você não sabe se é cada terra, a umidade, a forma de produção influencia. O clima influencia. Mas o melhor sabor... Quando você fala em cereal mais novo, é pena lembrar que os cereais eles estão contaminados por um mundo de bactérias também, né? Por isso por isso que o mais novo mantém mais açúcar do que o mais velho, né? Tá certo. Desculpa, será que o cirurgião entendeu? Eu não sei. Você sabe quantos cirurgiões tem nesse grupo, Eduardo? Não, aliás, você tinha que dar parabéns para o cirurgião geral. Pelo dia do cirurgião geral. Geral, você sabe quantos cirurgiões gerais tem nesse grupo? Não. Não? O Maurício é cirurgião geral. O Douglas, eu acho, também é cirurgião. Não, mas só que você era segunda... Só que o resto era primeiro cirurgião. Você era segundo assistente. Ô, Douglas. Eu sou Ricardo. Cirurgião é você... Carijão, Maurício, Frajola. Aliás, eu tenho que dar parabéns para o Eduardo, devia ter feito isso, mas parabéns, porque hoje é dia do cirurgião vascular. E o Eduardo, que tinha que se encarregar de dar parabéns, não deu. Então, eu queria parabenizar os cirurgiões vasculares da turma. Parabéns. E aos cardiologistas, nós temos aqui um cardiologista nesse momento, que é o Cezão. Fumador de charuto. Cadê o charuto dele? César, parabéns, meu irmão. Parabéns também. Obrigado. Tá? Obrigado. Não sabe, mas o César é primo meu em 5º grau, mas é primo, não é, César? É claro. Primo. Ô Douglas, você não estava em Guarapari? Tive lá um tempo. Tem 14 anos que eu estou aqui no interior de São Paulo. Eu saí do Rio, fui para o Paraná, fiquei 6 anos lá. Fui para o Espírito Santo, fiquei em Guarapari, 10 anos. E estou há 14 anos aqui no interior de São Paulo.
Legal. Ô Douglas, você está vendendo essa cerveja também? Também. O Pedro que vende. Vai para consegue vender. Aqui no Rio, acho que em todos os lugares tem umas reuniões de cervejas e umas reuniões de congresso de cervejas artesanais. Hein, Douglas? Existe aí algum tipo, não é congresso que eles chamam, não, algum evento só de cerveja artesanal aí perto da tua região? Existe aqui também. O Pedro, essa aí do Rio, o Pedro está acompanhando. Ele falou para mim, pai, eu estou acompanhando esse do Rio lá. Sempre tem. E aqui em São Paulo, sempre tem aqui em São Paulo. Inclusive, nós já mandamos nossa para concorrer. Eles fazem um concurso, tem os sommeliers de cerveja, os caras provam. Agora o Pedro vai fazer um curso de sommelier de cerveja, mas ele não gosta de cerveja, pô. Eu ia mandar ele. Ele disse, não, pai, você tem que ir. Ele não bebe nada. Então, aqui também tem. Nós mandamos a TV nós para concorrer aí. Eles vão dar no primeiro lugar vai ganhar um equipamento semi-industrial. Nós estamos concorrendo lá. Ô Douglas, para que você mantenha, como o Eduardo perguntou, a nível comercial, para você comercializar para venda, obrigatoriamente, existe algum órgão que tem que fiscalizar a produção para ver se está em condições adequadas para que se use no consumo popular? Até porque, recentemente, tivemos um caso de uma cerveja aí no Brasil que tem até hoje pessoas sendo indenizadas, sofrendo por causa disso, várias mortes. Existe alguma fiscalização? Você tem que cadastrar algum local, eles vão fiscalizar o que você faz? Existe um protocolo para isso? Alguma coisa assim? Existe. Se você sair aqui é muito seguinte. Eu fabrico aqui. Eu falei para o Pedro, não faz propaganda que está vendendo. Quero mais pessoal amigo que está pegando. Porque é o seguinte, senão eles vêm aqui, aí tem uma série de exigências para você fecha. Tem um outro que tinha aqui, denunciaram que ele estava vendendo, foram lá, fizeram um jeito e fechar. Logo aqui na cidade do lado do Paraná, na divisa, que ele não tinha condição de manter. Em Santa Catarina, a legislação é bem leve para isso aí. Eles incentivam você a fabricar artesanalmente cerveja e a vender. Você pode vender onde você, no lugar lá você produz, onde você produz, você pode vender no local ali. Você falou... Aqui em São Paulo é pesado. Então a gente vende e tal, assim, os amigos, pessoal conhecido e tal. A hora que quiser. Eu estou pensando em fazer um galpão, eu tenho uma área aqui, uma área mais rural ali, eu tenho fazer um galpão e aí fazer dentro das especificações tudinho e tal, e aí para poder vender. Ô Douglas. Assim, você tem quantos funcionários? É o filho dele. Então, se você tiver que abrir para o mercado, quantos você acha que você terá que contratar mais ou menos? Um para engarracar e o outro para olhar a temperatura. Ô, Douglas, me responde uma coisa. Você pode tão fácil assim? Já que o Eduardo quer abrir uma fábrica de cerveja igual a sua, ensina para ele, não precisa ensinar para mim não, mas ensina para ele a importância da água na produção de cerveja. A água é fundamental. Você vê. A água é importante em qualquer... Não, fica quieto aí, Eduardo. Deixa eu te explicar. Eu perguntei para ele. Fala, Douglas. Você vai empezar a tomar boêmia. Aí você vem aqui em São Paulo e toma uma boêmia que é fabricada aqui numa cidade. Que é o nome da cidade? Uma delícia. Hã? Aí é uma delícia, boêmia. Diferente. A de lá por causa da água. Água de Petrópolis. É muito boa. Douglas. Quanto mais básica for a água, melhor. Tem que ser acima de 7. Ele está explicando, pô. Fala, Douglas. Assim se a gente tivesse parado. Não, 7.0 em diante. A que eu uso aqui é 7.6, a água que eu uso aqui. Mas eu estou para usar uma agora que é 10.2. Aí vai mudar o sabor da minha cerveja. Melhora, provavelmente. Mas o Dudu vai produzir com a água da SEDAI. Aprendeu? Essa água escura aqui, ó. Aprendeu, Eduardo? Geosmina é muito bom.
Essa água da SEDAI, a água da SEDAI é a água que aqui, a Sabesp, que aqui produz o seguinte. Então, você não pode ter cloro para fazer cerveja. Aí tem um processo que você pode utilizar de purificação da água. Aí você tem que filtrar ela em filtro de carvão ativado, e mais de uma vez, ela tem que passar mais de um processo, e aí para poder eliminar todas as impurezas, usar água mineral direto. O Paulinho tem uma pergunta. Edu, pode completar, Edu. Completa, Edu. Você quer completar? Completa. Vamos ver se o cirurgião consegue me entender. Ô, Douglas, quando se fala em água, é interessante. A gente fala em água tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu não sei se o cirurgião sabe sobre isso. Qual é a característica de cada um. Tá? Então, ele puxou um assunto, ele chutou, mas nem sabe de onde ele está chutando o galo canto. Então, é o seguinte, só para lembrar, o Douglas, é interessante. O problema é fazer uma correlação, o nível de exigência no uísque, e parece até que eu sou um grande entendedor de uísque, não sou. Tá? É bom bebedor, né? Uma coisa que é interessante, que é o porquê de Petrópolis, o porquê desses lugares, é porque essas empresas normalmente, assim como, viu, cirurgião? Já que você perguntou um negócio e não sabe... Eu perguntei para você, eu perguntei para o Douglas. Não, mas você não sabe. O que acontece, Douglas? As empresas, você sabe que as empresas na Escócia, elas compram desde a área, elas vão para perguntar assim, por que aquela destilaria está naquele lugar? Está naquele lugar porque ela compra, na verdade, toda a área desde a nascente. Isso que desde a nascente, para que não haja contaminação em momento nenhum, viu, cirurgião? Foi isso que o Douglas explicou. Isso aí. Então, eu não sei se no caso, evidentemente, você usa a água da fornecedora, da distribuidora de água local, não é isso? De uma delas, específica. Aqui, ó, vou dizer para você, isso, as grandes cervejarias industriais de massa, eles usam eles beneficiam a água. Eles pegam a água que chega aí da SEDAI ali, lá da Ambev, e eles beneficiam a água. Eles não têm uma fonte de água natural, pura, isso é beneficiamento de água. A maioria, quase todas elas são assim. As menores não, né, Douglas? As menores, com certeza, conseguem o que o Eduardo falou, o que você falou também de Petrópolis. As de Petrópolis aqui eu compro água. Comecei estudando as águas aqui, fui vendo que tinha um pH melhor para a água, para fazer a cerveja, e aí estou utilizando. Agora eu descobri uma outra e eu vou comprar direto na fonte. Não vou comprar fora, no distribuidor aqui. Eu já fiz contar até para a fonte para comprar deles. Ô Douglas, quando você fala em água 10.2, o que significa isso? Porque o cirurgião aqui não sabe. Acidez. É a água básica, né? Abaixo de 7 é muito ácida, acima de 7 ela é mais básica. Quanto mais tiver básica, menos acidez, é melhor. Hã? Sabe que o pão também, quanto melhor a água, melhor é o sabor do pão. É importantíssima a água na fabricação do pão. Eu vou aprender com o Dudu a fabricar pão. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco vai estar fabricando. Se você falar muito... fermentação. O quilo do pão é CO2. Entendeu? Que entra. Viu? Desculpe, viu, cirurgião? Falei. Biologia. Sabe por quê, cirurgião? Você surgiu da bactéria, só isso. Por isso que a gente está envolvido em tudo. Você é um bacterião. Você não se desenvolveu, entendeu? Você não seguiu a ordem darwiniana, entendeu? De evolução. Você parou num estágio. Mas... Ô, Adeir, por que ele está tão agressivo comigo, Adeir?
Diz por quê? Isso é amor, rapaz. Onde tem muito ódio, tem muito amor. É igual queijo. Queijo é a mesma coisa. Você sabe por que o queijo tem sabores diferentes? Porque, na verdade, ali eles jogam diferentes micro-organismos que causam e produz ácido propiônico, ácido butírico, ácido acético. Essa mistura que sai os diferentes tipos de... Porque aí eles jogam ali vários micro-organismos que formam exatamente diferentes vias fermentativas. E o que dá o sabor é o produto final. O etanol é o produto final da fermentação da fermentação etanólica, alcoólica, entendeu? É o produto final, só isso. O álcool Sidney, e aí, Sidney, que acontece? a próxima live vai ser o Dudu falando a respeito de tudo. A melhor coisa que tem é ser patologista. Patologista entende de tudo, né, Dudu? Não é, sabe o que é? Na verdade, o problema das vias fermentativas, a gente só mais tarde começa a entender a importância desse processo. Boa ideia, vamos. Boa, chegando agora. Eu acho que, beleza. Dudu, qual a tua ideia da Malte 90? Gostei. Eu quero falar sobre as vias fermentativas. Isso aqui vai ser muito estudado. Malte 90. Vai ser porra, por causa desse Malte 90. Porque eu fico comendo queijo sem saber essas coisas. Eu vou passar a comer queijo agora, entendeu? Pensando no que você... Lembrando do Dudu, lembra do Dudu. Cerveja também, vou pensar Daí todo queijo é produção de fermentação. Tudo bem, mas... Tem sabores diferentes. O pum também. Isso aí é nutrição. Isso chama-se microbiologia alimentar. Edu. Sidney, tínhamos que fazer patologia. Saberíamos tudo isso. Patologia clínica. Patologia clínica. Edu, Sidney. Fala, Paulo. Patologia pediátrica. Só uma curiosidade. Apesar da gente falar da Ambev, como disse aí o Douglas, né, Antártica, Brahma, a cerveja preta mais vendida no Brasil até a década de 70 foi criada, a cervejaria, ainda por Dom Pedro II. Eu lendo história, gosto muito de história. Que é a fábrica princesa, que era a cerveja Black Princess. A mais antiga. E tinha Guaraná Princesa. E Guaraná tinha uma música, cerveja Black Princess, Guaraná Princesa. Não há nem melhor Guaraná. Era a mais vendida cerveja preta no Brasil até a década de 70. Black Princess. Sabe onde era a fábrica, Paulinho? Sabe onde era a fábrica aqui no Rio? Aonde? Ali perto do... Ali onde era perto do onde Salgado Filho ficou ali, Mangueira, ali perto. Era ali. Tem que botar arroz em cima para não vazar em cima da mesa, né? Era. O almoço não abria, botava arrozinho para não fazer em cima da mesa. A famosa barriguda. Você lembra a barriguda? Barriguda, exatamente. Lembra da barriguda? Paulo, e a caracu? Amarga. Eu tinha um cliente que tomava todo dia de manhã um caracu. ovo dentro de uma caracu. Caracu com ovo. Caracu com ovo. Gemada com caracu. Verdade! Será que Douglas sabe nos explicar qual a diferença da caracu para as outras? E a atividade é antártica. Lembra, né? Que agora virou 10, mas é a mais antiga. Deixa eu falar, peraí. A cervejaria mais antiga que tem no Brasil, agora virou... é a Antártica. É que mais longeva que tem é a Antártica, das antigas. O Cid, você me falou que a cerveja Ouro Branco. Ouro Branco. Você tomar, que era do Fadel Fadel, do Flamengo? É delicioso. Não achei, rapaz, essa cerveja, em lugar nenhum. Tá vendo? É, porque é rara. Procurei, não achei nada sobre ela. Cerveja Ouro Branco. Só. Muito bem. Tinha uma lá no Niterói, que era mais antiga. Não sei mais antiga, não é de Niterói. Tinha uma lá, não lembro o nome agora. Cervejaria? Niterói, né? Ô, Lula, ô Douglas, você não... Luiz, eu acho que você já bebeu muito vinho hoje, hein? Não bebi nada ainda. Não, tinha um de Niterói. Não bebi nada, tô purinho.
Tá purinho. Douglas, um detalhe interessante que eu vi no teu slide, uma coisa que eu vi no teu slide que eu achei legal, Opa, você falou que as primeiras cervejas eram vendidas em barris. Eu estava vendo o anúncio, ela era de Petrópolis, cara. Ela era em Petrópolis. E aqui no Brasil começou a fabricar em Petrópolis cerveja. Por causa da água. Muito legal. Porque a água era importante, por causa da água. O cirurgião ele não entra no detalhe, eu entro no detalhe. Isso, mas eu agora vou passar a comer queijo pensando em você, que podia ser uma bactéria. Iogurte, olha, iogurte também. Olha aí, eu trabalho. Ricardo, eu estou falando agora. Eduardo, você pode entender, Eduardo? Sequinho, tá? Mentira, né? Queijos em relação aos vinhos. Queijos e vinhos daqui a 15 dias, Eduardo. Você falaria dos queijos e a pessoa falaria dos vinhos. Verdade! Hein, Dudu? Excelente! Dudu fala de queijo e de vinho. Maravilha. Sidney, pode anotar aí. Queijos e vinhos. Dudu queijo. Joia. Ele vai falar a fermentação de cada queijo e a bactéria responsável por cada queijo. Uma bolinha dentro. Nós vamos ter que ter um caderninho, Sidney, anotando tudo. Pode anotar aí, Sidney. Daqui a 15 dias vai ser o estudo de queijos e vinhos. Dudu queijo. Não tem nada a ver. Fica legal, Eduardo. Não, Dudu, tem sim. Dudu, tem sim. Você vai falar, vai sim, vai. Sidney, pode botar. Dudu queijo. Eu não sou enólogo, tem que chamar. Não, meu amor, você é queijeiro, não é enólogo, é queijeiro. Você vai falar do queijo. Não, o legal é ver o processo de produção. Eu quero bom que você estuda mais um pouquinho para nos passar sobre as bactérias do queijo. A Vera é especialista em queijo, a Vera. A Verinha, a Vera Louca. A Vera podia fazer. A Vera faz queijo lá na fazenda dela. Vera vai falar sobre mel. Sobre mel. Também mel é interessante. Mel é. Não é? Mel é interessante, né, Paulo? Eu compro o mel dela sempre. O cachorro do Lagreca aí, ó. Olha lá. Não é mel, esse é da ADI. É a cachorrinha que tem lá. É da ADI essa cachorrice aí. Alzira, você não falou nada, Alzira. Alzira! Luana foi lá fora, e aí eles ficam desesperados. Eu tô caladinha. Eu não entendo de cerveja, não bebo cerveja. Tá na Tijuca ou tá em Niterói, Alzira? É só falar. Tô na Tijuca, tá pintando a minha casa. É o Antônio que tá pintando, não? Não, ele só pinta o 7. Ô, Sidney, ele pinta o 7 e a Alzira adora esse 7 que ele pinta. Lógico, não tem dúvida. Falou que você Dale, Antônio! Alzira, a próxima live vai ser a pintura do 7 do... Antônio! Não! Do 7, do 8, do 9. Pintando a casa da Alzira. Sidney, vocês cuidado com essas lives quando estiver aí no ar, porque ontem na Câmara de Vereadores do Rio, o pessoal estava numa sessão e apareceu sexo explícito numa câmera, viu? Cuidado. Verdade? Verdade, não tem como acontecer. Verdade? É verdade mesmo, é. É verdade isso. Aqui, esquece, Paulinho, aqui isso não vai acontecer. É ruim. Aqui é impossível. Paulinho, primeiro aqui é tudo minúsculo.
Como é que é o ditado da barriga do Edu? Falou, Varejo? É o Setinho. É barriga grande, como é que é o negócio? Aqui é um tanquinho tão grande, uma torneira tão Está pequena. falando da cerveja. O Valdo não vou pensar que o boi tá morto, né? Esse é o mal, né? O Jorginho quer falar, ele ainda não falou nenhuma vez. Jorginho, deixa eu te falar. Você falou que viu, o Eduardo viu lá, que era de Petrópolis, mas tem uma... que a família real estava lá em Petrópolis. Dom Pedro primeiro era um grande bebedor de cerveja. Quando ele veio para o Brasil, ele mandou vir um navio com uma cerveja que se chama Guinness. Quando ele foi embora, todo o estoque que ele botou no navio e levou junto com ele quando ele foi embora do Brasil. E a cerveja é muito boa. Não sei se você já tomaram. Já tomaram essa cerveja? A Guinness? A Guinness é de Dublin. A Guinness é da Escócia. Da Escócia não, da Irlanda. Já está sendo fabricada no Brasil. Você encontra no supermercado facilmente a Guinness. É uma cerveja preta, mas é facilmente encontrada no supermercado. Eu fui a Douglas, posso contar para vocês um vexame que eu dei com a Guinness, que é uma cerveja maravilhosa lá em Dublin. Eu estava no hotel em Dublin e aí pedi para servir. Eu estou em Dublin, eu quero a cerveja da Irlanda. Cara, eu pedi para mim a Solange. Aliás, eu aprendi a tomar cerveja com a minha mulher. A Solange adora muito mais cerveja do que eu. E aí o cara serviu. Eu não sei quem já tomou a Guinness. E não a cerveja engarrafada, mas o chopp a cerveja no copo da Guinness. O cara foi para o balcão, no hotel, um baita balcão. Está passado, não está? Olha só, ele encheu os dois copos, o meu e da minha mulher, que a Guinness é uma cerveja escura. E aí, ele simplesmente ficou faltando um tantinho assim do copo. E ele botou o copo do lado e foi fazer outra coisa. Aí eu em pé, olhando aquilo. Eu virei para o cara e falei, meu amigo, você me esqueceu aqui? Esperar. Aqui não, porque a Guinness ela é servida em 2 tempos. O chopp é servido em 2 tempos. Ele põe o primeiro e deixa um espaço depois para completar com a espuma, até ela sedimentar. Eu estou falando isso